O que é a Guerra Fria? A Guerra Fria começou no ano de 1947 e terminou no ano de 1991. Foi um conflito político e ideológico que foi travado entre Estados Unidos e União Soviética, e o conflito travado entre esses dois países foi responsável por polarizar. Foi um conflito político e ideológico que foi travado entre Estados Unidos e União Soviética. O conflito travado entre esses dois países foi responsável por polarizar o mundo em dois grandes blocos, um aliado ao capitalismo e outro aliado ao comunismo. Ao longo da segunda metade do século XX, a polarização mundial resultou em uma série de conflitos de pequena e média escala em diferentes locais do mundo. Esses conflitos contavam muitas vezes com o envolvimento indireto de Estados Unidos e União Soviética, a partir do financiamento da disponibilização de armas e do treinamento militar. Contudo, nunca houve um confronto aberto entre americano e soviético, sobretudo pela possibilidade de destruição do planeta em larga escala, caso houvesse um conflito entre esses dois países. Uma coisa que eu também não posso esquecer é da corrida espacial. A corrida espacial foi um dos campos de disputa entre americana e soviética ao longo da década de 1960. Inúmeras expedições especiais foram realizadas. Você vai perguntar qual é a proposta da Guerra Fria. Ela determinar qual país é o mais desenvolvido, seja no poder bélico, espacial ou econômico. O fim da Guerra Fria. Os historiadores atribuem dois acontecimentos importantes para o fim da Guerra Fria: a queda do Muro de Berlim em 9 de novembro de 1989 e o fim da União Soviética em 1991. Pontos chaves da Guerra Fria. Teve conflito pelo mundo, que é a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. E também teve a crise dos mísseis de Cuba, os 3 dias que abalaram o mundo. A corrida espacial foi um dos episódios que marcaram a segunda metade do século XX e foi o resultado direto da Guerra Fria. A corrida espacial foi o resultado da Guerra Fria, o nome que damos para o conflito político e ideológico que marcou o mundo após a Segunda Guerra Mundial. Essa disputa foi travada pelos Estados Unidos e União Soviética. A corrida espacial ficou conhecida pela intensa exploração no espaço realizada por americanos e soviéticos. Um dos momentos de maior relevância da corrida espacial foi a chegada do homem à Lua. A ascensão da União Soviética na guerra incomodou os Estados Unidos, que ficaram com medo de impedir sua influência na Europa Ocidental, e passaram a incentivar uma retórica de polarização contra os soviéticos. Ainda na década de 1940, já foram realizadas ações pelo governo americano para garantir a sua influência. A manutenção da influência norte-americana na Europa Ocidental era importante para manter a sua economia aquecida depois do fim da guerra. Considera-se como ponto de partida da Guerra Fria. O que é nova ordem mundial? A nova ordem geopolítica mundial significa o plano geopolítico internacional das correlações de poder e força entre os estados nacionais após o fim da Guerra Fria. Com a queda do Muro de Berlim em 1989 e o esfaceamento da União Soviética em 1991, o mundo se viu diante de uma nova configuração política. A soberania dos Estados Unidos e do capitalismo se estendeu por praticamente todo o mundo, e a OTAN, Organização do Trato de Atlântico Norte,
se consolidou como o maior e mais poderoso tratado militar internacional. O planeta que antes se encontrava na determinada ordem bipolar da Guerra Fria passou a buscar um novo termo para designar o novo plano político. A primeira expressão que pode ser designada para definir a nova ordem mundial é a bipolaridade, uma vez que, sob o ponto de vista militar, os Estados Unidos se tornam soberanos diante da impossibilidade de qualquer outro país rivalizar com os norte-americanos nesse quesito. A segunda expressão utilizada é a multipolaridade, pois, após o término da Guerra Fria, o poder militar não era mais o critério principal a ser estabelecido para determinar a potencialidade global de um Estado nacional, mas sim o poder econômico nesse plano. Novas frentes emergiram para rivalizar com os Estados Unidos. A segunda expressão utilizada é a multipolaridade, pois, após o término da Guerra Fria, o poder militar não era mais o critério principal a ser estabelecido para determinar a potencialidade global de um Estado nacional, mas sim o poder econômico nesse plano. Novas frentes emergiram para rivalizar com os Estados Unidos.